Então hoje, pessoal, agravo interno. É um recurso rápido, previsto num único artigo do CPC, que é o 1021. Você já pode abrir aí. Leitura é essencial. E eu preparei 16 perguntas sobre esse recurso, que podem cair ou podem lhe ajudar de alguma forma a entender melhor para que ele serve, como é que ele é processado, enfim. Algumas curiosidades sobre esse recurso. Ok? Então, mais uma vez, o material está aí na descrição do vídeo, você pode baixar. E aí vai acompanhando as perguntas e fazendo as anotações necessárias no seu material. Mais uma vez, isso aqui é só uma revisão rápida, simples. Não tem pretensão nenhuma de esgotar a matéria, mas apenas fazer com que você rememore as noções sobre agravo interno. A gente vai prosseguindo então com esses recursos previstos no Código de Processo Civil. Então a primeira pergunta é: o recurso de agravo interno é cabível contra quais decisões? O recurso de agravo interno, pessoal, é cabível contra decisões monocráticas ou unipessoais proferidas em âmbito de tribunal. O 1021 fala apenas em decisões proferidas pelo relator do recurso original. Mas, na verdade, também é possível se falar em agravo interno de decisões monocráticas proferidas por presidente de tribunal e também por vice-presidente de tribunal. Então, é mais uma informação que você pode anotar no seu vadimécum no artigo 1021, porque ele fala, contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Esse pelo relator, você pode puxar uma setinha e colocar pelo relator, vírgula, pelo presidente ou pelo vice-presidente do respectivo tribunal. Então, essa foi a primeira pergunta. Tranquilo, é um recurso, mais uma vez, que cabe das decisões monocráticas ou unipessoais do relator, do presidente ou do vice-presidente do tribunal, que serve para levar a questão até o órgão colegiado. É para isso que serve o recurso de agravo interno, portanto. Então, pergunta número 2. Cabe agravo interno no âmbito de turmas recursais? Porque, mais uma vez, o artigo 1021 não fala em turma recursal. Assim como não falou em presidente, em vice-presidente do tribunal, ele também não fala em turmas recursais. Porque, veja, contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, tudo bem? Observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Então, a pessoa, numa leitura rápida, pensa, peraí, então não cabe agravo interno em turma recursal. Mas, na verdade, cabe. Então, a resposta aqui da pergunta número 2 é sim, cabe agravo interno no âmbito de turmas recursais. E a gente lembra, a turma recursal funciona como o segundo grau no âmbito dos juizados especiais. Okay? Então, é possível sim se falar em agravo interno nas turmas recursais, ainda que o 1021 não tenha falado. Então, pergunta número 3. A hipótese de decisão do relator irrecorrível? Olha, a regra é que toda decisão do relator é atacável por agravo interno. Mas, quando a lei vem e diz especificadamente que não cabe agravo interno de certas decisões ou que certas decisões do relator não são passíveis de recurso, aí realmente não cabe agravo interno, por lógica, né? Então, alguns exemplos, aqui não vou dar todos porque é impossível lembrar de todos, mas alguns exemplos que são mais fáceis de vir na prova. Por exemplo, decisão que trata sobre a presença, a intervenção do amicus curiae pelo relator. Não cabe agravo interno. Decisão do relator que, por exemplo, concede a gratuidade judiciária à parte. Também não cabe recurso. Decisão do relator que considera o recurso deserto, mas dá à parte um prazozinho para fazer o preparo, por exemplo. Também não há falar aqui em agravo interno. Então, esses foram apenas alguns exemplos de decisões monocráticas do relator, das quais não é possível se falar em agravo interno. Então, assim, a regra, sim, cabe. Das decisões do relator, regra, sabe, cabe. Mas, se a lei for específica dizendo que não cabe recurso, é porque não cabe também agravo interno. Outro exemplo aqui que me lembrei. O relator, no recurso extraordinário, entende que o recurso não está condicionado ao julgamento, não é prejudicial ao RESP. Então ele manda de volta para o STJ. Essa decisão também é irrecorrível pelo relator no Supremo Tribunal Federal. Ok? Assim, mais um exemplo, mas enfim, tem outros, é claro. A gente não vai aqui gastar muito tempo com esses exemplos. Então, pergunta número 4.
Qual o prazo para interposição do agravo interno? Que, tranquilo, 15 dias está previsto na lei, no novo CPC, ainda que o regimento interno do tribunal diga o contrário, diga que é 5 dias, por exemplo. Aí, neste caso, pouco importa. Pouco importa a redação do regimento interno do tribunal, deve-se respeitar o que está escrito lá no novo CPC. Então, 15 dias, ok? Agora, é possível, aí já pulando para a pergunta número 5, que haja lei especial posterior ao novo CPC que estabeleça um prazo diferente para o agravo interno. Aí, neste caso, nessa antinomia aqui de normas, prevalece o critério temporal, ou seja, a lei mais nova vai prevalecer, e aí sim a gente pode ter um prazo de agravo interno diferente de 15 dias. É o caso, por exemplo, do mandado de injunção. Na Lei 13.300, se não estou enganado, deixe-me abrir aqui, exatamente, Lei 13.300, lá no artigo 6º, parágrafo único, que é a lei que trata do mandado de injunção, estabelece que o agravo interno terá um prazo de 5 dias. Então, veja só, da decisão do relator que indeferir a petição inicial, caberá agravo em 5 dias para o órgão colegiado competente para o julgamento da impetração. Esse agravo aqui é o agravo interno. E a própria lei que veio depois do CPC de 2015 está dizendo que o agravo é de 5 dias. O prazo é de 5 dias. Portanto, lei especial que vem depois do novo CPC deve ser respeitado. Então, o prazo que está nela contido, sem maiores problemas. Então, pergunta número 6. É correto dizer que sempre a Fazenda Pública, o Ministério Público, a Defensoria Pública terão um prazo em dobro para apresentar o agravo interno? A resposta é não. Toda vez que a gente vê sempre e nunca, né, a gente desconfia. E aqui, mais uma vez, a resposta é não. Nem sempre. De fato, em regra, os atos processuais do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Fazenda Pública possuem prazo em dobro para serem praticados, exceto quando a lei traz um prazo especial para estas partes, estes órgãos. É o caso, por exemplo, do período de suspensão de segurança previsto na Lei do Mandado de Segurança. Ora, quem é que pede a suspensão da segurança? É o Ministério Público ou é a Fazenda Pública. E a própria Lei do Mandado de Segurança está dizendo que o prazo é simples. Na verdade, estabelece um prazo fixo, melhor dizendo. Se a própria lei, de forma especial e específica, estabelece um prazo que só pode ser usado pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, porque é um prazo pertinente só a eles, então o prazo é simples, não é em dobro, porque o prazo é específico e especial previsto na legislação. Então o exemplo que vem à mente agora é esse, é o da suspensão da segurança, que só pode, é uma medida que só pode ser pedida pela Fazenda Pública ou pelo Ministério Público. Então, prazo simples. Então, nem sempre, né, o prazo para a Fazenda Pública, para o Ministério Público, Defensoria Pública é em dobro. Então, nem sempre. Ok? Então, vamos lá. Para interpor, pergunta número 7. Para interpor agravo interno, é preciso efetuar o preparo? A resposta aqui é não. Por quê? Porque o recurso já está no tribunal. O preparo são as despesas, inclui as despesas de remessa dos autos para o tribunal. Ora, se o recurso já está em âmbito de tribunal, não há falar, portanto, em pagamento de preparo. Então, não se preocupem com o preparo em agravo interno. Pergunta número 8. Há necessidade de se intimar a parte contrária para contrarrazoar o agravo interno? A resposta é sim. O próprio CPC já traz essa previsão e, claro, né, a parte deve ser intimada, né, devem ser abertas vistas a parte contrária para que ela apresente contrarrazões ao recurso de agravo interno antes da questão ser submetida ao órgão colegiado, garantindo assim, claro, o contraditório, tranquilamente. Inclusive, essa é uma inovação do CPC 2015. Essa previsão expressa de contraditório é uma inovação do CPC, vale a pena registrar. Pergunta número 9. A petição de agravo interno é dirigida a quem? Ao órgão colegiado, ao relator? Tranquilo, ao relator. A resposta aqui é bem tranquila. O agravo interno é dirigido ao relator, que pode se retratar, inclusive, da sua decisão anteriormente proferida ou não, e aí leva a questão ao colegiado. Mas primeiro vai ao relator, que antes de mandar para o colegiado, tem a oportunidade de se retratar sem qualquer problema. Então, pergunta número 10.
O recurso de agravo interno será levado pelo relator ao colegiado com ou sem inclusão de pauta? Em pauta, perdão. E a resposta é com inclusão em pauta. Também uma novidade aí do CPC 2015, está lá escrito, né, em um dos parágrafos do 1021, tranquilo, então, com inclusão em pauta. Ok? Então, cuidado com isso na hora da prova, pode ter uma questãozinha que o examinador troque o com pela palavra sem. Aí você se liga que é com inclusão em pauta. Novidade do CPC. Então vamos lá. 11. É correto dizer que sempre o agravo interno será julgado pelo colegiado e nunca pelo próprio relator? Ora, a gente viu que o objetivo do agravo interno é levar a questão até o órgão colegiado. Então pressupõe-se que o julgamento vai ser feito pelo colegiado. Não é? Agora, há uma situação, e a gente já acabou de ver, que o próprio relator já pode julgar o recurso, que acontece quando ele se retrata. A gente viu que antes do relator mandar para o colegiado, ele pode se retratar. E se ele assim o fizer, ele já está julgando o próprio recurso, também de forma singular. Então, nem sempre o agravo interno será julgado pelo órgão colegiado, porque, repito, o relator pode se retratar e ele mesmo já julga a questão. Então, pergunta número 12. Se o relator não se retratar e levar o recurso ao colegiado, deverá então votar contrariamente ao agravante? Porque a pessoa até pensa, né? É uma questão de lógica. Ou se ele não está concordando com o agravante, ele leva a questão para o colegiado. Porque se ele concorda com o agravante, ele já se retrata. É o que vem à nossa mente, o que pode vir à nossa mente. Mas na verdade nem sempre é assim, pessoal. Às vezes o relator, apesar de concordar com o agravante, opta por levar a questão até o colegiado. Por quê? Porque talvez o relator entenda que sobre aquela questão posta, possa existir vários olhares, várias interpretações plausíveis. Ele tem a dele, ele é livre para interpretar a norma e o caso concreto como quiser, sem problema nenhum. Mas reconhecendo que a questão é controversa, pode submeter a questão ao colegiado para que os seus pares também façam um juízo de valor sobre a questão, podendo inclusive decidir de forma contrária ao que ele acha que é o correto. Tranquilo, isso é absolutamente possível. Agora, evidentemente que se o relator já olha aquele recurso e já concorda de cara com o que foi colocado na petição e já entende que a questão é praticamente incontroversa, que ele decidiu de uma forma, mas ele mudou de opinião e está absolutamente seguro, então ele já pode se retratar sem problema nenhum. Mas é uma opção do relator levar a questão ou não ao colegiado, ou seja, se retratar ou não, e mesmo que leve ao colegiado, ele também é livre para decidir a favor do agravante, sem problema nenhum. Isso não é contraditório, né, porque, como eu disse, pode ser que o relator entenda que a questão é controversa mesmo. E ele dá a sua opinião, né, o seu voto, né, o seu olhar sobre a questão e submete aos seus pares, sem maiores problemas. Ok? Então vamos lá, pergunta número 13. É permitida a sustentação oral em agravo interno? A resposta aqui é depende do caso. Se nós estivermos diante em agravo interno de uma questão que é originária do tribunal, de um processo originário do tribunal, a resposta é sim, cabe sustentação oral. Mas se não, se nós estivermos diante de agravo interno em apelação, por exemplo, em recurso de um processo, que não é originário do tribunal, aí não cabe sustentação oral, ok? A sustentação oral para ações originárias no tribunal está prevista lá, anotei aqui, no 937, parágrafo 3º do CPC. Então anote aí. Então pergunta 14. A parte que interpõe um agravo interno manifestamente improcedente ou manifestamente inadmissível é punida de alguma forma? Isso também está previsto no CPC. Se o agravo interno é manifestamente improcedente ou manifestamente inadmissível e essa decisão foi tomada de forma unânime pelo tribunal, então, sim, haverá uma punição que é a imposição de uma multa que varia de 1 a 5% do valor da causa e os demais recursos ficarão condicionados ao pagamento dessa multa. Mas a gente lembra, lá na aula do
nosso encontro sobre embargos de declaração, que se nós estivermos diante de parte beneficiária da justiça gratuita ou fazenda pública, esse pagamento não precisa ser feito agora, só é feito depois. Inclusive a fazenda pública por razões especiais previstas no próprio artigo 100 da Constituição Federal. Então, pergunta 15, a gente já está acabando, 15 minutos só, rapidinho, né? O julgamento do agravo interno deve respeitar a ordem cronológica de conclusão? E a resposta aqui, não, porque a questão já foi julgada pelo relator. Quer dizer, a parte ela já teve um posicionamento judicial, ou seja, a sua questão já foi julgada. Quando aquela parte que quer levar ao colegiado a questão provoca o tribunal mais uma vez através do agravo interno, o que há, na verdade, é um prolongamento do julgamento feito pelo relator. O relator já julgou e agora vamos prolongar esse julgamento levando a questão posta até os pares do relator, ao órgão colegiado. Portanto, não seria justo que esse julgamento do agravo interno fosse lá para o fim da fila, na ordem de conclusão. Então ele meio que fura a fila. Ele é incluído em pauta, mas ele fura a fila e já vai ser julgado diretamente pelo órgão colegiado sem maiores considerações sobre essa ordem cronológica aí de conclusão, ok? Justo, né? É justo com a parte que já vem aí demorando bastante no Poder Judiciário, ele quer a sua prestação jurisdicional o mais rápido possível. Então, pergunta 16 é a última. É possível se falar em aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos de embargo, declaração e agravo interno? Resposta, sim. O parágrafo 3º do 1024 do CPC prevê exatamente isso, essa fungibilidade entre o recurso de embargo, declaração e o agravo interno. Então, o relator pode receber um como se fosse o outro sem qualquer problema. Evidentemente que se o relator recebe embargos de declaração como agravo interno, qual é a consequência lógica? Abriu o contraditório. Né? Abriu o contraditório, algo que em tese não tem, né? Em princípio não tem nos embargos de declaração, exceto quando há possível efeito infringente. A gente lembra disso, mas aqui não, aqui no agravo interno sempre tem o contraditório. Então o relator assim, o procedente, está tranquilo, não tem problema, não tem nulidade e pode aplicar sem qualquer problema o princípio da fungibilidade, ok? Entre embargo de declaração e agravo interno. Então, gente, essas eram as informações sobre agravo interno, assim, um único artigo, né? Um único artigo do CPC e seus parágrafos, bem tranquilo, recurso fácil, né? E espero que tenham gostado. São apenas essas informações que tenho sobre o agravo interno e, mais uma vez, tudo de acordo com o livro aqui do professor Fred Didier. Muito bom esse livro. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos. A gente se vê no próximo e tchau, pessoal. Saúde a todos.